Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Rumo ao Nada, o seu canal de notícias aqui na internet. Quero agradecer, né, gente, a audiência de vocês que todos os dias vem até aqui no canal, nos dando uma bela audiência. Olha, eu peço, se por acaso você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho das notificações e ó, deixa aquele gostei aí no vídeo, né? A gente acaba ajudando bastante na divulgação do conteúdo. Olha, meus amigos, o que eu mais tenho recebido ultimamente são beneficiários, né, que recebem o BPC reclamando, né, se sentindo, digamos assim, meio que largado, meio que abandonado pelo governo federal na pandemia do novo coronavírus, né, que assola o Brasil de norte a sul, por exemplo, gente. Olha, lá em Manaus, né, o negócio está complicado, já não há mais quase leito de UTI para atender as pessoas da Covid. Lá no Ceará, né, gente, a pandemia praticamente tomou conta daquela belíssima cidade. Um abraço aos nossos amigos lá do Ceará. Também, né, gente, no estado de São Paulo, mesmo com todo o isolamento social, o negócio está ficando feio, está ficando crítico. O Rio de Janeiro também está nessa onda, segundo o novo ministro da Saúde, o senhor Nelson Teich, né? O próximo pico talvez vai ser em Santa Catarina agora, ou seja, é de suma importância, né, estarmos sempre atentos perante essa pandemia do novo coronavírus e com isso, né, sabemos muito bem que a pessoa idosa e as pessoas com deficiência, né, são mais suscetíveis a contrair o coronavírus, né? Esse grupo de deficiente reclamam que ficou meio que abandonado pelo governo federal e, de fato, eu há de concordar com você que tem essa visão. Por quê? No meu entender, gente, desculpe se você pensa ao contrário, mas eu acho que pelo menos nesse ano, né, excepcionalmente o governo deveria ter pago o 13º, né, para os beneficiários do BPC. Lembrando que a lei que visava conceder o BPC não foi, visava conceder, né, como se diz, o 13º não foi aprovado, né, e consequentemente não está na lei, então, mas por hora, né, gente, por esse ano, devido à pandemia, o governo poderia, de fato, ter concedido o 13º, ou, no mínimo, o auxílio emergencial, nem que não fosse de R$ 600, mas que fosse uns R$ 200, uns R$ 300, só para ajudar o deficiente. Mas eu elenquei aqui, gente, 4 mudanças de suma importância que, de fato, veio e está beneficiando você que recebe o BPC durante essa pandemia. Você pode até não ter percebido, mas elas existem, né? E é de iniciativa do Ministério da Cidadania para tentar proteger, né, os beneficiários, os deficientes, as pessoas idosas que recebem o BPC. Uma delas, e talvez a mais interessante dela, é que o ministro Onyx Lorenzoni, chefe do Ministério da Cidadania, gente, ele proibiu, literalmente está proibido que o INSS corte o BPC de pessoas idosas e de deficiente durante a pandemia do coronavírus. Você já imaginou, gente? Você já imaginou que mesmo durante esse surto que está ocorrendo no Brasil, o INSS pudesse continuar cortando o BPC dos deficientes e dos idosos? Você já imagina que tristeza que seria? Mas graças a Deus é louvável a atitude, né, do Onyx Lorenzoni perante a isso de ter suspendido o corte do BPC durante a pandemia. Foi de suma importância essa atitude, né, para dar uma tranquilidade a mais para os beneficiários que sobrevivem com um salário mínimo do BPC. E também, gente, outra medida de suma importância que eu elenco aqui como a segunda é que fica dispensado a inscrição obrigatória, né, no CadÚnico. Todo mundo sabe, desde lá do mandato do Michel Temer, é obrigatório. Tanto faz para quem está buscando a concessão do BPC, quanto para aqueles que já estão recebendo o BPC, devem estar inscritos no CadÚnico. E existe até um cronograma no qual o governo, se a pessoa não se inscrevesse até essa data, o governo ia tesourando, né, o BPC enquanto a pessoa não regularizasse essa situação. Então,
para as pessoas que hoje já estão recebendo o BPC, fica suspenso por 4 meses o corte, né, do benefício por falta de estar inscrito no CadÚnico. Também, né, outra medida que foi de suma importância tomada pelo INSS foi que fica dispensado a prova de vida, ou seja, os beneficiários que recebem o BPC não precisa ir até uma agência bancária, ter que entrar lá no caixa para poder, né, gente, provar que está vivo, né? É notório, é sabido por todos que essa regrinha aqui não é válida somente para os beneficiários do BPC, né? É válido para todos os aposentados. E por que o INSS tomou essa atitude? Exatamente para evitar a aglomeração. Você imagina, você já tem que ir lá no banco, aí depois você tem que passar pela porta giratória, né? Aqueles que não têm marca-passo, porque se a pessoa for um cardiopata, né? Uma pessoa com doenças cardíacas, tem o direito de abrir a porta do lado e entrar sem passar pela porta giratória, né? Mas, enfim, você imagina lá dentro a aglomeração. Essa pessoa deficiente ou esse idoso já poderia talvez ali se contaminar com o novo coronavírus. Foi uma atitude bastante acertada, né? E também, por força, né, da portaria 374, que foi publicada no Diário Oficial da União, quarta-feira passada, gente, será, né, a antecipação, ou seja, a liberação de R$ 600 para deficientes, carentes e idosos que estão na fila para a concessão do BPC. Olha, meus amigos, isso aqui é de suma importância, porque vocês não fazem ideia quantas pessoas estão com um pedido de BPC, do benefício assistencial no INSS. Como sabemos, o INSS está fechado, o trabalho está sendo home office, ou seja, os funcionários do INSS estão trabalhando na sua residência, né? E por falta, gente, o INSS já tinha descobrido, né? Ali digamos assim, no cruzamento de dados e informações, o INSS já tinha descobrido 177 mil pessoas que estavam aptas, atendia todas as regras necessárias para a concessão do BPC e não podia fazer o depósito do dinheiro para esse deficiente ou para essa pessoa idosa, exatamente porque não existia uma portaria, né, para operacionalizar esse sistema, né? Só que agora ela já existe, é a portaria 374, ou seja, aqueles deficientes, aqueles idosos que estão dentro dos critérios exigidos pelo BPC, provavelmente semana que vem, mais tardar uns 15 dias, já vão estar recebendo a antecipação do seu benefício, né, gente? Inclusive, sem passar por aquela visita social do INSS, do INSS, sem passar por perícia médica, que é de suma importância. Vale a pena lembrar aqui, gente, que a turma vai dizer, mas o Rumo ao Nada, mas o BPC não é R$ 600, é um salário. Gente, quando passar a pandemia, daí o INSS vai chamar essas pessoas, vai analisar os critérios novamente. Se a pessoa tiver o direito, vai continuar recebendo um salário e, digamos, aquele pouquinho que foi ficando dos R$ 600 até 1.045, você vai receber esses retroativos. O INSS não vai ficar te devendo nada. Passou a pandemia, você vai receber os retroativos, né? E agora aquelas pessoas que depois que estiverem recebendo os R$ 600, mais que o INSS, ao ver presencialmente esse deficiente ou essa pessoa idosa, achar que ele não teve direito ou não tem direito ao BPC, o INSS não vai cobrar nada, ou seja, você não vai ter que devolver nada para o INSS, que é de suma importância isso, né, gente? Muitas pessoas estão perguntando, mas essa liberação, né, desses R$ 600 vai atender aqueles que já estão recebendo? Não, gente. Não, gente. Que fique bem claro, são para aquelas pessoas que estão na fila, há tempo esperando o BPC, né? E também, gente, outra mudança de suma importância que muita gente deixou passar batido é a capacidade, né, gente, por exemplo, o que acontece hoje? Numa casa onde tem 2 idosos, um idoso carente recebe o LOAS.
devido, né, gente, por força de lei do Estatuto do Idoso, uma outra pessoa, digamos a mulher desse senhor, também consegue o LOAS tranquilamente, não tem problema algum. Mas só que em inúmeras residências do nosso Brasil, o que que ocorre? Teve o senhor, trabalhou a vida inteira, digamos, vamos, para não gerar dúvida, vamos pegar um casal sem filho, né? O homem trabalhou a vida inteira, digamos assim, numa metalúrgica, né? Digamos que o salário da aposentadoria dele é um salário só. Vamos pôr, por exemplo, um salário. Trabalhou a vida inteira, chegou aos 60 anos, se aposentou, ok, tudo bem. E a mulher dele passou a vida inteira trabalhando, mas como doméstica e não contribuía para o INSS. O que que acontecia? Essa mulher, infelizmente, por ela nunca ter contribuído para o INSS, ela não conseguia se aposentar pelo INSS e muito menos ter esse auxílio ao idoso, né, que é o BPC. Por quê? A aposentadoria do seu marido impedia que ela tivesse acesso ao BPC. E essa portaria 374, gente, vem e tira isso. Foi uma ação civil pública, né, que foi acatada, né, pelo governo federal e agora é permitido. Isso vai valer para os idosos? É óbvio que vai, para os idosos, não para os deficientes. Naturalmente, eu acredito que deva valer, né? Usando esse mesmo tipo de critério. Porque era bastante esquisito, né, gente? Ora, o BPC é um salário. O idoso, né, que tinha o BPC, a mulher poderia ter. Aí tudo bem, valia. Agora, se esse outro salário fosse pago pelo INSS numa aposentadoria normal, por tempo de idade, a outra deficiente não tinha direito. Era coisa que não fazia muito sentido, era meio sem nexo, né? E aí o INSS já sabia que ia perder na justiça, toda a vida perdia. E hoje, gente, quantas residências no Brasil afora, porque tem um aposentado recebendo uma aposentadoria por tempo de idade, por tempo de contribuição, tira a oportunidade de um deficiente receber o BPC. E graças a Deus, essa portaria 374 vai trazer muitas pessoas para dentro do BPC. Mas de todas essas, digamos assim, esses itens que eu elenquei para você, dizendo que é como se diz, foi uma espécie de ajuda do governo nesse momento de pandemia, com toda certeza, na minha concepção, foi do INSS estar proibido, né? Está proibido de tesourar o BPC durante a pandemia. Olha, meus amigos, e na sua opinião, você acha que o governo fez certo em proibir o corte do BPC durante a pandemia? Dê aí a sua opinião.